Ok? Então, agora a aula já está sendo gravada, tá? Então, como eu estava falando, eu gravo a aula para quem faltar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem algum problema com a internet, tem alguma coisa assim e falta. Não pode estar presencialmente aqui ou virtualmente aqui. Aí tem a opção de, vamos dizer assim, assistir a aula gravada. Porém, depois tem que ver, porque tem a assinatura aqui das notas compartilhadas, tá? Quem entrou agora, está faltando, acho que só assinou o Lucas, o Robson, o Carlos, o Vitor, depois vai em notas compartilhadas e coloca o nome, porque é a lista de presentes. Mas como eu estava falando, o sistema AVA, viu, Carlos? Depois você entra lá e vê o ambiente. Eu criei um ambiente e tem em cima os avisos, é onde eu vou colocar alguns avisos que nós temos, mas depois embaixo eu tenho as semanas de trabalho, né? Por exemplo, a semana passada, que na segunda-feira foi feriado, mas é a semana, então a gente vai ter 10 semanas de aula, né? De atividade, vamos dizer assim, da disciplina, e cada semana tem alguma coisa para fazer. Então, como era feriado no dia que é marcado pelo sistema, que é segunda-feira de 7 horas da noite até 8h40, a gente tem esse encontro que a gente chama de encontro síncrono. Quer dizer, todo mundo em sincronia no mesmo horário, tá? Que seria esses encontros que a gente vai estar fazendo através da internet, uma plataforma. Pode ser o Google Meet também. Eu estou dando prioridade à plataforma RNP, que é uma plataforma oficial da universidade, que a gente já tem um cadastro nela, tá? E o Google Meet é uma segunda opção, e muitas vezes pode dar algum problema, a gente pode utilizar o Google Meet também. Muitos professores estão utilizando o Google Meet. Então, os encontros síncronos, né, todo mundo em sincronia no mesmo horário, que daí é dia de segunda-feira, nesse horário de 7 da noite até 8h40. Outros encontros, ou melhor, outras atividades, são as atividades assíncronas. E aí, cada um vai fazer no horário que for melhor para você, tá? Então, por exemplo, na semana passada era a primeira semana e caiu feriado no dia da aula síncrona. Eu fiz uma atividade assíncrona, né? Não sei se vocês tiveram acesso ao artigo que eu coloquei lá. Coloquei um artigo seria, vamos dizer assim, o ponto de partida, tá? Para a gente começar uma discussão sobre essas atividades da natureza. Tá? Então, coloquei lá que era mais uma questão de conceitual, né? Então, Carlos, você tem que entrar no sistema AVA, porque daí você vai ter acesso lá ao artigo e sempre, por exemplo, outra pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Quem tem só o celular para assistir às aulas e trabalhar nesse período, vamos dizer assim, porque tem gente que tem computador e tem celular, tem gente que só tem o celular. Quem só tem o celular, quem não tem acesso ao computador, todos têm acesso ao computador? Aí, certo, Sim, Carlos, professor, sim. Lucas, ok, Adriano, ok, Também, professor. Acesso ao computador também. certo, ok, ótimo. Porque, por exemplo, eu tenho uma outra turma, a licenciatura, e muitos alunos não têm computador, só têm o celular. Então, já fica um pouco mais complicado para eu
eu passar algumas atividades, por exemplo, fazer uma resenha no Word, né? Tipo, coloquei lá um texto, como eu coloquei para vocês, né? Um artigo, e pedi uma resenha para eles me entregarem a partir do próprio sistema. Vocês podem anexar um documento, como eu anexei o artigo lá, vocês podem anexar também um documento e me enviar através do sistema, né? Porque daí fica registrado lá, entendeu? Que vocês fizeram a atividade, fizeram uma resenha, por exemplo, no Word ou em PDF, o que for. Então, nessa primeira semana, eu abri um fórum. Não sei se vocês viram o fórum lá. O fórum é um espaço onde vocês podem digitar no celular e no computador e enviar. E todo mundo tem, vamos dizer assim, visualiza o que você escreveu. E aí o fórum é para promover uma discussão, não em tempo real, mas uma discussão que quando a pessoa entrar lá, ela vai ver o que você escreveu e pode dar uma opinião também. E promover essa discussão através do fórum. É uma ferramenta que eu vou utilizar bastante, o fórum. Tá? Por isso que eu coloquei lá, quando vocês acessarem, quem já teve acesso, né, o Carlos ainda não, mas é só vocês, vamos dizer assim, quando quiserem, vocês vão lá, depois de ler o artigo, e deixam a sua opinião lá. E aí o colega pode concordar com você, discordar, acrescentar algo, que é para promover a discussão do fórum. Tá? Foi o que eu fiz na primeira semana. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a questão da disciplina e a metodologia que eu vou utilizar, mas eu estou só falando dessa primeira semana, que foi uma atividade assíncrona. Né? Como a gente não tinha se encontrado ainda, e agora estamos aqui numa atividade síncrona, né, que temos de 7 da noite até 8h40 esse encontro virtual, vamos dizer assim. Eu chamo aqui de aula virtual ou conferência, né? Tem vários nomes aí que me chamam, né? Eu chamo aula, conferência. Tem alguns nomes aí que estão surgindo aí para a gente, né? Mas que é um encontro virtual que a gente está tendo aqui e é uma forma de se comunicar também, tá? No mesmo horário. Então, o pessoal está demorando, então eu vou começar aqui a apresentar melhor a disciplina para vocês entenderem um pouco mais como é que eu estou pensando em desenvolver, e aí vocês podem dar a opinião de vocês com relação à metodologia, alguma coisa como vocês podem também pensar. Eu mudei a tela, vocês estão vendo aqui, ó, plano de ensino para o período letivo, estão conseguindo visualizar aí? Robson já deu o sinal, Adriano, ok. Ok, então, antes de eu falar especificamente, vamos ver uma ideia aleatória rapidamente aí, quem quiser dar uma palavra, o que pensa dessa disciplina, como dar uma voz a vocês um pouquinho aí, antes de eu realmente falar o que está aqui no papel, mas dá uma voz aí a vocês, quem quiser, pode começar a falar alguma coisa do que pensa dessa disciplina. Bora, quem está com o microfone aí, vamos lá, Robson, Adriano, Lucas.
Professor, ó, de início, eu acreditava que seria presencial. Eu acreditava que por ser ao ar livre, seriam atividades práticas e tal. Mas depois de alguns dias que tinha matriculado, que eu entendi como seria mais ou menos a ideia, né? De conhecer os esportes na natureza, como eu já vi uma parte no artigo, a ideia de que o esporte na natureza já não é tão competitivo como o esporte mesmo na prática, como o futebol, por exemplo. Não tem essa questão de recorde, né? Exatamente, de bater um recorde, é mais a, a interação com a natureza, né? Eu percebi mais isso aí. Professor, não O estou microfone conseguindo está escutar, desligado, não, viu? professor. O microfone do senhor está desligado. Ah, agora, tá vendo? Me esqueci de ligar. Então, mas é isso, Lucas. Realmente, agora, né, a proposta é ensino remoto, né? Não é encontro presencial, certo? E justamente daqui a pouco eu vou dizer o que eu propus ao curso para o curso aceitar essa disciplina, né? Como eu falei, teve algumas disciplinas que não foram aceitas. Como eu fiz a proposta, porque a questão é o ensino remoto agora, né? Vamos lá, Adriano Robson quer dar uma palavra? O professor, é com relação a como vai ser essa disciplina ou com relação à atividade física na natureza em geral mesmo? O que é que eu pensava sobre atividade física na natureza? Sobre a disciplina, de modo geral, né? Como você está pensando, que pode ser ou não. Então, até antes de começar, a minha ideia de atividade física na natureza era o quê? Atividade no mar, jogar no mato, fazer trilha, alguma coisa assim. Aí, depois que eu li aquele artigo lá que o senhor mandou, aí já tem uma ideia diferente que, tipo, tem essa dificuldade de se definir o que é o esporte da natureza, se é, por exemplo, mesmo, tá no surf, tá no mar ali, tá, mas se você já colocar ali numa piscina de onda, será que vai ser ali uma atividade na natureza, não sei o que, alguma coisa assim, né? Aí ficou mais essa ideia de, pô, o que é, o que não é atividade física na natureza, né? Que até depois eu disse, rapaz, eu vou até olhar o nome da disciplina mesmo para saber se é esporte na natureza ou é só atividades físicas na natureza, né? É isso. A questão é que existe quando a gente tenta conceituar, né, a questão, existe algumas confusões, até porque cada visão, né, dá um foco e muitas vezes os conceitos, a gente está na universidade, então justamente o universo, a gente tem que analisar esse universo que existe e chegar a um consenso nosso, né, para definir melhor as coisas, né? Então, esse primeiro artigo é justamente para ampliar mesmo essa visão aí. Mas vamos lá, acho que quem é que ia falar? O Vitor, né? Era o Adriano. Professor, o que eu li do artigo também, licença, eu consegui também ter essa dificuldade também, porque até os autores informaram que não tem ao certo essa definição em algumas modalidades, por exemplo. Aí fica meio dúbio, assim, o que é, o que não é, o que até skate poderia ser, né? Mas no skate, em relação à modalidade, é porque é feito em ar livre, mas é com trajetos feitos artificiais pelo homem, né? Aí fica meio uma coisa meio dúbia. Mas, assim, o que você pensa da disciplina, assim, do que a gente pode desenvolver? Em relação ao desenvolvimento da disciplina, eu acho que o senhor tem muito assim o que passar para a gente, o que em relação o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, as atividades ao ar livre ou o esporte ao ar livre
e onde a gente poderia fazer esses esportes e qual se enquadraria, né, nessa modalidade. Ok, Professor. Vamos lá, Robson. Vai lá, Robson. Então, com relação à disciplina, é que nem isso aí que o Adriano falou, é justamente tentar abrir mais a cabeça da gente para a gente perceber todas as possibilidades de atividade física na natureza. Não só vincular a esporte na natureza. Porque uma caminhadazinha numa trilha é uma atividade física na natureza, mas não chega a ser um esporte na natureza, né? Aí essa disciplina, eu creio que seja também mais para abrir a nossa mente para essa visão de atividade física mesmo, de várias opções ali, né? Legal. Tem umas diferenças aí, até porque quando a gente tenta conceituar, né, qualquer coisa que a gente vai conceituar, não é tão simples assim, né? Até, por exemplo, quando vocês que são do bacharelado, quando a gente fala de saúde, por exemplo, vamos conceituar saúde. O que é saúde, né? E aí engloba diversos valores, né? Para pegar o conceito mais geral, que é da OMS, né? Mas também tem outras visões, né? É isso que eu falo, né? E a saúde engloba diversos elementos, assim. Então, um autor fala uma coisa, outro, então é isso que eu falei. A gente está na universidade, no universo do conhecimento. Então, é importante a gente abrir o leque e não só fechar em um conceito, porque a gente tem que perceber esse universo, né, de alguma maneira. Teve gente que... O Lucas está aí. Lucas, você está conseguindo escutar, Lucas? Sim, professor, perfeitamente. Quer dar uma palavra? Como eu tinha comentado há pouco, né? Mas estou bem no pensamento do que o Blin falou, referente a abrir mais a mente do que realmente é a atividade física na natureza. No caso, de não estar sempre fazendo aquela ponte ao esporte, mas sim um simples, é, uma simples caminhada, como ele falou, um simples passeio turístico para conhecer alguma cachoeira, até algo tipo caminhando mesmo, já seria uma atividade física na natureza, como outras coisas com que nós assim esperávamos ser mais na questão do esporte, mas em uma coisa bem mais simples já engloba a atividade física na natureza. Então, o que eu penso é assim, né? E isso eu vou desenrolar também aqui, Estou comentando um pouco, o Vitor caiu e agora está entrando de novo. Em cima só do que vocês comentaram, daqui a pouco eu vou falar melhor também, assim, a minha ideia da disciplina, né? Mas, como você falou, uma simples caminhada e tal, mas a gente, na realidade, nós somos profissionais de educação física, né, professores, e qualquer intervenção que nós iremos fazer, que nós vamos fazer, prestar o serviço para a nossa, né, comunidade, para a sociedade, de alguma maneira, nós temos que planejar o que nós vamos fazer, né? Então, se você, vamos dizer assim, tem lá uma cachoeira que você quer fazer uma atividade com um grupo de alunos ou com um personal que você tenha, né, propor uma atividade, por quê? Porque até indo um pouco de encontro ao que a minha intenção dessa disciplina, porque, veja, hoje nós estamos vivendo essa questão da pandemia, né? Então, essa valorização dessas atividades físicas ao ar livre, como alguém falou aqui, na natureza, é algo muito atual, vamos dizer assim, né? É uma coisa muito importante para a nossa área.
a gente perceber esses ambientes, vamos dizer assim, que é um ponto, vamos dizer assim, que a gente pode fazer uma intervenção com menos risco. Porque os ambientes fechados, hoje, em qualquer ambiente, você vai até aberto, tem um protocolo, mas o protocolo de ambientes fechados, o risco é maior. Os ambientes fechados, a gente vê que há uma possibilidade de transmissão maior. No ambiente aberto, o risco de transmissão já cai um pouco, né? Então, eu acho que essa valorização é importante para nós, como professores de educação física, perceber esses ambientes de uma forma que seja um campo de intervenção para a gente, né? E também, como eu estava falando, se você vai, vamos dizer assim, quer planejar uma atividade física para ir fazer uma caminhada numa cachoeira, então você tem que estudar o trajeto antes, né? Que trajeto é esse? Um trajeto que tem uma trilha, qual é o nível dessa trilha? Essa trilha é muito íngreme? Qual o nível de condicionamento físico dessa pessoa que vai comigo? Será que, né, pode chegar no meio do caminho se é muito difícil o nível e tem um problema? Você tem que, como professor, avaliar o percurso, avaliar os riscos e propor atividade para a pessoa, né? Se é possível, se não é possível. Então, tomar todas as devidas precauções para que aquela atividade tenha sucesso, né? Porque já pensou, por exemplo, claro que acidente acontece, né, em diversos ambientes, né? Por exemplo, uns dias atrás, um colega aqui foi fazer uma caminhada numa cachoeira mesmo. Quando chegou lá na cachoeira, escorregou e quebrou o pé. É uma possibilidade, né? Então, por exemplo, agora, não sei se foi hoje ou foi ontem, estava passando no Jornal Nacional um atleta de asa delta, não, de voo, né? De voo. Como é que é aquela roupa que voa? Não sei se vocês viram no jornal hoje. Ele estava numa escalada, subindo, né, e uma pedra bateu na cabeça dele. Os acidentes acontecem, né? Por exemplo, se ele tivesse com capacete, talvez, uma coisa assim, né? Capacete que protegesse melhor. Então, avaliar esses riscos é importante, né? Porque você está no ambiente da natureza, as coisas são um pouco imprevisíveis muitas vezes, né? Você prevê, mas ao mesmo tempo pode acontecer, né? Mas o ideal é que você tenha uma previsão do máximo das possibilidades de que pode acontecer alguma coisa e se prevenir para aquilo, né? Porque se acontecer, você já está preparado, né? Inclusive de equipamentos e coisas. Isso é uma coisa que a gente vai discutir aí na disciplina. Então, a minha ideia, certo? Eu vou falar agora para vocês como eu pensei e vocês vão dar a opinião de vocês. Então, por exemplo, aqui a atividade física na natureza, uma disciplina optativa, né, eletiva, vamos dizer assim, do PPC 2015. E primeiro eu coloquei, tem que ter uma justificativa, né? Então eu coloquei uma justificativa simples, né? Que já passa por aquilo que eu estava falando, né? E isso eu falei numa reunião também, que é um componente que se justifica para elucidar e ampliar a visão que se pode ter a respeito dessa temática das atividades físicas na natureza, né? Então é ampliar a visão, né, das possibilidades que o profissional de educação física pode ter em relação a essas atividades, tá?
E aí, a única coisa que eu pego, que já está pronto, certo? É a ementa dela. A ementa, eu não tenho como mexer, porque isso aqui, a ementa, ela é construída no projeto pedagógico do curso. Então, eu pego a ementa e aí eu vou construir os objetivos, vou construir o conteúdo. E o que a ementa pede dessa disciplina? Então, estudo das atividades físicas na natureza. Primeiro, uma classificação. E aí entra na questão desse primeiro artigo que eu coloquei para vocês, que já traz uma classificação dessas atividades, né? E das perspectivas de intervenção, que aí é o que eu estava falando também. Como que eu, profissional de educação física, vou intervir com essas atividades? Por exemplo, Maceió. Quais são as possibilidades que eu tenho de intervir? Quais atividades, né, que eu posso proporcionar para algum aluno que eu tenha em Maceió? Só não vou propor, por exemplo, esqui na neve, né? Por exemplo, porque Maceió não tem neve. A não ser que você faça uma viagem com o seu aluno, porque tem gente que aqui no Brasil não tem neve, né? Mas vai fazer esqui na neve lá nas montanhas do Chile, por exemplo, né? Pode ser, né? Mas assim, Maceió, quais são as possibilidades mais próximas que eu tenho em Maceió? Então, a gente fazer um estudo desse tipo, né? O que eu posso fazer aqui em Maceió que eu tenha mais disponível, né? Então, são as perspectivas de intervenção nessa área. Falar um pouco sobre educação ambiental, né? Valorizar esse ambiente da natureza, né? Valorizar essa questão. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, ali, Salgadinho, por exemplo, né? Um local muito bonito, mas ao mesmo tempo tu vai propor uma atividade ali, então a questão é também de, vamos dizer assim, entre aspas, se utilizar, mas ao mesmo tempo estar na natureza, fazer uma atividade na natureza e preservá-la também. Porque muitas pessoas que vão, por exemplo, como alguém falou, dá uma caminhada lá na cachoeira, aí levam um saco plástico com um monte de coisa e vai jogando no meio do caminho isso daí. Então, é eu estar na natureza, mas também estar no sentido de preservá-la, né? Não só de, vamos dizer assim, se utilizar dela sem ter essa consciência ambiental, né? Que é importante eu preservá-la do jeito que ela se encontra e até, se possível, conscientizar outras pessoas e de alguma maneira, melhorar, talvez, esse ambiente. Sei lá, estou lá caminhando e vejo plásticos e vou coletar aqueles plásticos, vou nessa minha caminhada, já vou ajudar fazendo alguma, vamos dizer assim, alguma coisa que ajude já, faço a minha parte, vamos dizer assim. Vou lá e coleto um plástico que eu vi, alguma coisa, e trago. Por exemplo, eu gosto de surfar. Às vezes teve um período desse aí, as correntes mudam muito, né? E teve um tempo desse que eu estava saindo na praia do Francês, mas o que tinha de plástico não era brincadeira. Então eu vim lá que tem o coqueiral, né? Lá do Francês, quem conhece. Eu vim andando do coqueiral até ali o estacionamento, catando plástico na areia. Quando eu cheguei lá no estacionamento, eu estava cheio de plástico. Então fiz uma parte minha ali, né? E tirando o que eu podia tirar naquela caminhada que eu fiz, quando eu saí do mar até o carro, eu carreguei os plásticos que eu pude carregar no meio do caminho. Então, essa educação ambiental é importante, né? De duas vias, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa educação ambiental.
E aí, a outra parte é fundamentação básica e vivência prática de diferentes atividades físicas de aventura na natureza. Então, essa fundamentação básica aí é um estudo que a gente vai fazer em algumas atividades, né, que é uma proposta que eu estou fazendo, depois vocês vão falar. Então, vamos dizer assim, falar um pouco de alguma atividade. Agora, essa vivência prática, e aí a gente está limitado, né? Então, a gente não vai fazer essa vivência prática de diferentes atividades físicas, mas vamos projetar algo, né? Então, vamos dizer assim, de 100% dessa proposta da ementa, vamos dizer que uns 20% a 25% a gente não vai chegar a essa vivência, porque estamos no ensino remoto, né? Então, para suprir isso, a gente vai, de alguma maneira, discutir alguma uma forma, né, que eu estou pensando aí para suprir isso daí. Então, indo à frente a partir da ementa, né, aí eu tenho a proposta. Qual é o objetivo? Discutir sobre as possibilidades de intervenção com atividades físicas na natureza. Então, isso eu já falei um pouco ali. Então, é como eu vou intervir e as possibilidades que eu tenho. Vamos pensar numa realidade, Maceió. Né? Promover a discussão sobre a importância da preservação do meio ambiente. É outra coisa também que eu já falei. E aí onde entra a questão prática, né? Porque a prática não é só a prática, vamos dizer assim, da vivência do movimento, de estar lá, mas também a prática, vamos dizer assim, do professor. Você como professor, como você faria? Então, essa é a prática que eu penso, entendeu? Como você faria? Você como professor, como faria? Então, conhecer e debater sobre essas atividades físicas, né, de aventura na natureza. Aí entrou o termo aventura. Porque depois eu vou falar a questão da aventura, certo? Então, vou entrar depois numa temática de aventura, não agora. Já ia falar aqui, mas deixe o suspense aí sobre a aventura. Alguém já falou alguma coisa aí, mas ir na natureza requer uma determinada aventura, mas não só na natureza, né? A vida já é uma aventura. Mas, enfim, aí tenho aqui o conteúdo programático, tá? Dentro da ementa, eu tenho 10 semanas, aliás, 9 semanas, né, na realidade, certo? Para trabalhar essas temáticas. Então, por exemplo, hoje eu estou apresentando o componente, que seria a primeira aula, mas a primeira aula síncrona, né, já foi na semana passada, por isso que eu já tenho os conceitos, e na próxima aula eu vou debater sobre a questão da aventura e natureza. Talvez ainda hoje dê para falar alguma coisa, tá? Depois eu tenho essa classificação das atividades físicas na natureza, que já tem um pouco do artigo que eu dei, mas eu vou destrinchar melhor com vocês. A questão da importância da preservação ambiental e da educação ambiental. Aí vem a questão do risco, é o que eu estava comentando pelo alto, né? O risco e a prevenção nessas atividades. Tá? Depois eu tenho alguns temas, aí sim que aí dentro dessa proposta, eu penso assim, de eleger alguns temas onde vocês vão estudar as atividades e trazer para a turma. Né? Por exemplo, vamos lá, vamos pensar assim numa atividade, uma caminhada, né? Na caixa trilha, né? Fazer uma trilha. Então alguém vai falar, porque tem atividade, tem a questão do esporte também. Por exemplo, trekking. O trekking é um esporte na natureza, né? Que não deixa de ser uma atividade também. Só que o trekking já está bem mais organizado, vamos dizer assim, como esporte. Então, como surgiu o trekking, quais são as regras do trekking,
A gente vai decidir aqui se é melhor a gente ir por uma questão mais do esporte, porque mesmo que o nome da disciplina seja atividade, o esporte também é uma atividade, né? Então, eu penso assim, a gente tem que pensar em os viés, por exemplo, do lazer, tem o viés da saúde, tem o viés do rendimento. Então, tem vários focos que eu posso dar nessas atividades, a gente pode dizer assim, as atividades físicas na natureza, atividade esportiva na natureza. Eu posso dar um viés mais do lazer, eu posso dar um viés mais da saúde, mas está tudo meio entrelaçado. E do rendimento também, né? Então, a gente pode combinar aqui como vamos fazer, né? Eu estou só jogando a proposta, porque isso aqui eu tive que não está fechado, tá? Porque se vocês verem aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, onde está? Aí. Eu sei que eu não sei se eu escrevi aqui, mas a minha proposta é o seguinte, foi o que eu falei para a coordenação. Isso aqui é um plano que eu vou discutir com os alunos. Esse plano ele é flexível, né? Porque eu vou ter que adaptar a questão da turma. Não vou dizer chegar aqui e impor muita coisa. Eu vou combinar com vocês, né? O que é melhor para todos nós, o que a partir das ideias de vocês também, eu estou trazendo uma ideia e vocês vão opinar sobre essa ideia, tá? Então, de modo geral, tem uma teoria para a gente ver e a partir dessa teoria a gente fazer algumas atividades mais de prática, eu falo assim, de uma prática de estudar aqueles foco, né? Sei lá, é o trekking, é o surf, é a canoagem, é o stand-up, a trilha, enfim, né? Uma simples caminhada na praia pode ser uma atividade que você possa propor, né, junto à natureza. Então, de modo geral, aí a metodologia que eu estou pensando em trabalhar, certo? É justamente essa participação mais ativa de vocês, certo? Discutindo, debatendo, né, através dessas videoaulas, de um fórum, como eu estava falando lá no Moodle, alguma lista de exercícios, estudos dirigidos, e seminários. Seminários eu acho que é importante. O seminário eu acho que é uma metodologia interessante para a gente ficar à distância assim, fazer algum tipo de seminário que a gente vai discutir uma temática, né? Um grupo pode trazer um esporte para discutir, apresentar esse esporte, as possibilidades que esse esporte tem de intervenção do profissional de educação física. Eu estava anotando aqui, por exemplo, se eu chego aqui e digo qual é o nome dessa atividade, qual é o objetivo dessa atividade, como ela se desenvolve, né? Quais são os riscos que essa atividade tem, o que eu posso fazer para minimizar esses riscos, qual a preparação, quais os níveis, e aí vai dentro dessas possibilidades que nós temos de intervenção. É organizar os pontos a estudar e apresentar esses pontos para a turma, né? Cada grupo pode estudar uma atividade e apresentar para a turma e a gente discutir, né? Que eu acho que é uma possibilidade que nós temos aí dentro da nossa metodologia de estudo. Mas primeiro a gente tem uma parte mais teórica, de embasamento teórico, para depois começar a discutir isso daí, certo? Então, das plataformas escolhidas aqui, tem o Moodle, que é o oficial, que está lá, já está criado o ambiente Moodle, então, o SIGA, né? Chamada plataforma AVA, certo? Que é o ambiente virtual de aprendizagem, certo?
AVA. E temos essa plataforma aqui, que é a RNP, que é essa que a gente está usando hoje. Eu estou gravando e vai estar lá no... Eu consegui, depois eu baixo, depois eu boto no YouTube e coloco o link, e aí quem quiser assiste lá no YouTube. Né? Eu consegui fazer isso, vamos ver se eu consigo fazer a segunda vez, que eu fiz a primeira. Agora eu estou também aprendendo aí a mexer com essas tecnologias aí. Tive que fazer um canal no YouTube. Então, aí aqui seria a divisão das semanas, certo? Aliás, antes da divisão das semanas, aqui tem Google Meet, que é outra plataforma que a gente pode utilizar. Google Classroom, eu mexi muito pouco no Google Classroom, mas é uma possibilidade. Tá? Que o Google Classroom é como se fosse o Moodle, né? Só que é do Google, certo? E e-mail, né? Que eu tenho o e-mail, pode ser uma forma de comunicação com a gente, mais tradicional. E aí, como é que eu vou fazer a avaliação de vocês? Porque vocês sabem, né? Que esse semestre, esse período letivo excepcional, ele é facultativo, né? Vocês sabem que ele é facultativo para vocês. O período parou em 2021. Quando voltar, vai ser 2021. Quando for presencial, vamos dizer assim. É porque aqui é PLE, período letivo excepcional. Quando voltar, não sei quando vai ser, né? Quando a pandemia permitiu. E aí vai ser 2020.1. Não está contando o tempo da universidade, está contando o tempo cronológico. O tempo cronológico não para. Mas o tempo da universidade, por exemplo, ele parou em 2020.1. Esse período letivo excepcional, ele é facultativo ao aluno. Então, por exemplo, a gente vai fazer avaliação e tal. Se alguém perder disciplina, não vai entrar para o currículo essa média negativa, vamos dizer assim. Agora, se você passar, você pega o aproveitamento lá, entendeu? Adianta um pouco alguma disciplina. Esse é o caráter do período letivo excepcional, tá? Por isso que, para amenizar, né? Porque muita gente não tem condição de fazer. Então, de alguma maneira, é aquela questão de não ficar totalmente parado. Né? Enfim, eu vou fazer a avaliação, né? Mas a avaliação que eu estou pensando, certo? E aí vocês podem dar a opinião de vocês também, é uma avaliação que não é assim, vai ter uma prova. Certo? A avaliação ela vai ser um somatório de diversas atividades que a gente vai fazendo. A não ser que alguém fique vamos dizer, vai para reavaliação ou prova final, alguma coisa assim, que tem a possibilidade também. Porque aí vai ter que ser pontual, vai ter que ser um momento de fazer uma avaliação, entendeu? Mas a avaliação na disciplina, eu estou pensando em fazer assim, como eu estou colocando aqui, é uma avaliação processual, de acompanhamento, certo? Ou seja, por exemplo, aquele fórum que eu coloquei lá no AVA, no Moodle, aquele fórum já está contando com uma avaliação. Eu deixei ele aberto, porque, por exemplo, quando eu colocar os próximos fóruns, eu vou usar o fórum, ele é para ser o fórum da semana. Então, por exemplo, nessa semana, depois dessa aula de hoje, eu vou colocar um fórum. Mas vocês vão ter que entrar no fórum até domingo. Aí o fórum fecha no domingo. Se vocês não colocaram a opinião de vocês lá, na segunda já não pode mais colocar. Tá?
porque daí já entra outra semana. Assim, toda semana eu vou avaliando, certo? O processo da participação de vocês na disciplina. Não adianta chegar no final e você querer fazer tudo. Então, é um processo, tá? Toda semana tem alguma atividade. Tá? Claro que a gente tem as exceções, certo? Porque estamos vivendo uma pandemia. Tá? Muitas vezes eu tenho demandas também, cada um tem suas demandas, então pode ocorrer algum problema, alguma coisa que não dê, não tem problema, certo? Espero que não tenhamos. Mas, enfim, é o que eu falei na outra turma, a prioridade aqui é a saúde, né? Se cuidar e, se possível, adiantar um pouco do curso de vocês, certo? Essa é a lógica, para mim, do período letivo excepcional. Nos preservar, estarmos em casa, até para a gente estar mais ativo, quem está mais em casa, ter uma ocupação em casa, né, para fazer. Né? Isso é saúde mental também. Né? A gente está, de alguma maneira, mais ativo aí nas nossas atividades. Né? Então, toda semana vai ter alguma atividade. Por exemplo, no fórum da semana passada eu não fechei, porque eu não tinha combinado nada com vocês. Eu deixei o fórum aberto. Tá? O fórum está lá aberto para vocês lerem o artigo e darem a opinião de vocês. Aí eu vou colocar um fórum essa semana, depois dessa aula, para vocês darem alguma opinião sobre a disciplina. Tá? Até a gente não vai ter muito tempo hoje, porque 8h40 é o nosso limite de horário. Então, lá no fórum, a hora que vocês puderem, vocês vão entrar e vão dar alguma opinião de temas, por exemplo. Né? Qual esporte que eu posso, qual atividade que eu posso estudar? Essa é uma enquete que eu quero fazer com vocês no fórum. Né? Então, só para a gente fazer uma primeira sondagem das possibilidades que nós temos. Então, essa questão processual da nota, né? Toda semana vai contar alguma coisa, certo? Então, posso fazer um trabalho de pesquisa, que é para os seminários, alguma coisa assim, um planejamento, uma participação nos fóruns, resenha, resumo, relatório, tá? Além de seminários, além de outros instrumentos que possam ser utilizados em concordância com a turma. Tá? Então, vocês podem dar a opinião de vocês. Por isso que eu vou abrir o fórum essa semana. Aí, aqui, eu coloquei, semana após semana, um planejamento, mas que ele pode sofrer modificações, certo? Esse plano eu vou colocar lá no Moodle também, vocês podem dar uma olhada, certo? Mas que na realidade é um planejamento flexível, porque quando eu fiz esse planejamento não tinha nem visto o calendário, por exemplo, porque até também não tinha o horário ainda da disciplina. Né? Quando eu fiz essa proposta, e deixa eu ver aqui, não sei, foi 21/9, ainda nem tinha a oferta, não tinha o horário que ela ia acontecer. Então eu pensei, na primeira aula eu vou apresentar a disciplina e tal, mas quando saiu o horário, segunda-feira à noite, segunda-feira era feriado. Aí já tive que adaptar esse planejamento. E a gente vai, dentro desse planejamento, tentando seguir alguma coisa que eu planejei, mas vamos adaptando dentro da nossa realidade o que for necessário. Tá? Eu penso que na próxima aula a gente vai ter outro encontro aqui, síncrono, né? Na próxima aula, a gente já discutir alguma questão de teorias, né? E combinar também alguns temas a partir do fórum que eu vou colocar dessa semana. Porque se a gente vê aqui, são 4 horas semanais.
Está contando são 40 horas, ou 36 horas, né? 9 semanas, tá? 9 semanas, 4 horas semanais, dá 36 horas, certo? Então, por exemplo, semana passada já contou 4 horas com a leitura do artigo e participação no fórum. Essa semana já temos 2 horas síncronas, que são essas 2 horas aqui, mais 2 horas vão ser computadas através do fórum que eu vou colocar para vocês darem a opinião de vocês sobre os temas que podemos abordar com relação à questão mais prática, né? Enfim, a proposta é mais ou menos essa aí, certo? Dentro desse conteúdo programático que eu fiz aqui, que vamos passar a falar um pouco sobre a natureza e sobre a aventura, falar sobre os riscos, sobre a questão da preservação ambiental e entender um pouco dessa classificação, que seria uma parte mais teórica, e depois discutir a questão mais da possibilidade de intervenção como a ementa pede, perspectivas de intervenção. Então, existe uma questão mais teórica inicial, certo? E depois, uma perspectiva de intervenção, certo? Então, agora, não sei quem quer dar uma opinião, fazer alguma pergunta que surgiu a partir da fala que eu fiz. Vamos lá, agora é com vocês um pouco. Tá tudo entendido? É isso mesmo? Vamos lá. Professor, licença. Eu ia digitar, mas desisti. É melhor falar mesmo, que é mais rápido. Olha só, melhor. sobre nossos estudos online, né, em casa, remotamente, não temos acesso à biblioteca, por exemplo. Qual seria o site ou a UFAL tem, né, biblioteca virtual? Só que eu tentei acessar, só que eu não consegui. A UFAL, certo? Ela disponibilizou você acessar. Eu tenho até um link, eu vou ver, eu recebi no meu e-mail. Eu tenho alguma coisa aí falando da biblioteca para vocês acessarem o acervo, certo? Através de e-book, alguma coisa desse tipo, certo? Que eu acho que tem algumas coisas de e-book. A outra coisa são os artigos que eu vou estar enviando, né? Eu tenho uma seleção de artigos, mas eu não vou colocar tudo de vez, eu vou colocando dentro da nossa necessidade e vou indicando também uma literatura para vocês lerem também. Mas a questão da biblioteca é através do e-book. Vocês vão ter a possibilidade. Presencialmente, se eu fosse aluno, eu não iria, né? Porque a gente está ainda, a pandemia está aí acontecendo, entendeu? O negócio, o vírus está circulando. Mas eu não sei se tem alguma coisa de atendimento presencial na biblioteca. Porque o que eu vejo é o seguinte, aula, queira ou não queira, a aula é uma aglomeração, né? Pessoas se reúnem num local, se aglomeram para a aula. Então, a aula não é possível. Mas você sozinho ir lá na biblioteca, eu não sei se a universidade vai disponibilizar isso. Tá? Mas a minha opinião é que nós podemos dar conta das referências bibliográficas, dos assuntos para lerem, através de alguns e-books e de alguns artigos que eu vou indicando e colocando para vocês lerem. E, claro, dentro de uma temática
nós temos sites hoje, a internet tem muita coisa, né? Agora, o problema é selecionar, porque é muita coisa. Se você botar lá esporte de aventura no Google, não sei se você já fez isso, vai aparecer milhões de coisas, né? Agora, você tem que ter um filtro, né, para selecionar as melhores fontes, vamos dizer assim. Então, tem alguns sites de pesquisa, por exemplo, o Google Scholar, né? Não, por exemplo, o Google Escolar, né? Encontrar uma boa fonte, mas justamente o Google Escolar já faz um filtro bom, né? E, entre outros, tem revistas da área, revistas científicas da área, né? Que você encontra artigos bons. E ao longo do tempo eu vou indicando para vocês alguma também, tá? Não se preocupe com isso, que eu não quero que ninguém aglomere, porque que nem um aluno na outra disciplina chegou e disse assim, professor, porque a gente estava falando de formar grupos, né? Professor, é bom, ele falou assim, é bom a gente ver pessoas que moram perto uma da outra, né? Para a gente poder se reunir. Eu disse, não, olha, eu não vou indicar isso. Entendeu? A reunião é virtual. Eu não quero que ninguém se encontre presencial. Não quero que ninguém circule. Eu não quero ser a pessoa que vai estimular você a sair de sua casa para ir para a casa do outro. Não quero isso. É ensino remoto. E a gente tem as ferramentas para isso, né? Então, essa é a proposta. Então, essa questão do livro, agora eu não indico ir na biblioteca. A gente tem outras fontes, né, para a gente pesquisar e se apropriar do conhecimento, de leitura. Eu acho que a gente tá bem, assim, bem munido de ferramentas para isso, né? A gente não precisa do livro físico, vamos dizer assim. A gente tem os e-books, tem os artigos, tem a internet, que muita coisa dá para adquirir de conhecimento. O que mais? Alguma pergunta? Isso, tenta acessar a biblioteca virtual, que é legal, lá tem alguns e-books. Não sei dentro da temática nossa, eu não pesquisei ainda não. Mas eu sei que eu recebi esse link dela. Entendi. Tá todo mundo aí? Ô, Lucas, você tá acordado? Tá dormindo? Hein, Lucas? Estou aqui, professor, estou escutando. Tá escutando? E o Vitor? Também estou por aqui, professor. Estou escutando tudo. Ah, porque de vez em quando que a gente fica aí, acha que esses caras estão dormindo, né? Estou por aqui. Ah, tá ótimo. E Carlos está na escuta. Muito bem, Carlos. Isso aí. Porque de vez em quando a gente fica aí falando, e às vezes a gente sente falta da interação, né, de vocês. Mas o Adriano e o Robson estão com a câmera, eu estou vendo que eles estão ligados ali, tá? E deixa eu trocar de tela aqui, peraí. A gente tem 20, a gente tem 20 minutos aqui. Eu vou só dar uma coisinha. Estão vendo bem aí? Atividades físicas na natureza. Então, ok, Carlos, Vitor, sim. Carlos, tem alguma coisa para falar? Vitor, Lucas, alguma coisa sobre a disciplina? Entenderam aí mais ou menos como vai ser? Uma sugestão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Não quer falar nada? Carlos tem que entrar lá no Moodle, né? Que ainda não entrou. Aí na próxima aula, Carlos, vamos ver se você consegue entrar.
com o microfone, porque daí você pode falar melhor, tá? Enfim, então eu vou começar aqui, dar só um ponto de partida, tá? Para vocês começarem a partir do artigo que leram, né? A gente começar a discutir. Por quê? Eu penso assim, primeiro, né, como eu fiz a proposta e eu já falei logo no início, certo? Eu acho que a gente está vivendo um período, certo, que, por exemplo, a educação física é muito voltada à academia, né? Academia. E agora, com esse negócio de pandemia, valorizar essas atividades físicas na natureza, a questão da transmissão do vírus, claro que existe em qualquer lugar, mas os ambientes abertos são mais seguros do que ambientes fechados. A academia é um ambiente fechado. Então, justamente por isso que me chamou a atenção em ofertar esta disciplina, para a gente poder discutir um pouco dentro de uma perspectiva da atualidade, né? E a gente perceber que até depois, acredito que essa pandemia vai acabar um dia, né? O surgimento de vacinas, alguma coisa assim, mas mesmo assim é aquela questão que o vírus vai estar aí. E a gente vai ter que se cuidar, mesmo com vacina. Enfim, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Aí a vida está aí, né? Então, mesmo depois disso, eu acho importante que talvez essa pandemia deixe um legado, né, de valorização da natureza, né? E dizem que esse vírus não foi criado pelo homem, né? Ninguém sabe, mas que esse vírus é natural, foi criado pela natureza. Mas talvez, se foi criado pela natureza, talvez por o ser humano agredir tanto ela, né? Essa questão ambiental é importante, né? Ela tem a questão do ônus e do bônus, né? De tanto agredir, tem o retorno, né? Então, que na realidade tem uma outra teoria que fala que nós, seres humanos, somos natureza. Nós somos da natureza ou nós somos a própria natureza. Então, existe algumas teorias dessas que a gente vai falar um pouquinho também. Então, eu vou colocar aqui, só para outro slide aqui, ver se ele vai aparecer aí. Então, por quê? Eu gosto de... Estão vendo bem aí? Ou ficou muito pequeno? Ficou melhor. Então, por exemplo, toda disciplina, quando eu começo, para dar sentido a ela, eu gosto de partir de alguns conceitos que existem, né? Por exemplo, quando eu vou falar sobre esporte individual, é a disciplina que eu trabalho no bacharelado, né, vamos dizer assim, na grade obrigatória, né, que não é eletiva, eu gosto de partir do conceito de esporte, né? O que é esporte? A gente está falando de esporte individual. Aí eu falo de esporte, o que é esporte, o que é esporte individual, diferenciado do que é esporte coletivo. E, pelo nome da disciplina, ela tem que fazer um sentido, né, de um entendimento da gente de um ponto de partida. Atividade física na natureza. Então, primeiro, pensar o que é atividade física. E aí remete
há uma discussão sobre atividade física e exercício físico, que dentro da nossa área é bem discutido isso daí, né? Então, como alguém já falou aí, eu acho que isso aí vocês já discutiram, né? Não vou perder muito tempo aqui também, mas é só para lembrar um pouco, né, que a atividade física, ela, de alguma maneira, qualquer movimento corporal, que a gente tenha um objetivo, sei lá, como ele está colocando aqui, varrer a casa. Varrer a casa, eu vou varrer aonde a sujeira está. Eu não planejo muito aquela atividade, né? Eu vou aonde a sujeira está, mas eu estou me mexendo. Estou tendo um gasto calórico. E, de alguma maneira, é diferente do exercício. Quando o exercício físico ele é mais planejado para a questão da aptidão física, independente do objetivo que for, se é rendimento, se é saúde, né? Eu vou planejar melhor dentro de uma perspectiva, dentro de um nível de intensidade que eu quero atingir, dentro de um tempo, né? Então, o exercício físico ele é mais organizado, ele é mais estruturado, né? Planejado. E a atividade física, não. Então, como é que eu vejo isso fazendo uma relação com o nome da disciplina? Atividade física na natureza. E aí, o que vocês acham? Quem pode dar uma opinião assim? Pensando na disciplina, no nome e no conceito, relação atividade física versus exercício físico. Como é que a gente poderia pensar como professor de educação física agora na disciplina? Tem alguma coisa aí que vocês estão pensando? Ô, professor, que nem estava comentando logo no começo, falando, fazer uma caminhada numa trilha. É uma atividade física, mas quando você vai fazer com um grupo ali, vou levar minha família, eu creio que deixou de ser uma atividade física e passa a ser um exercício físico, porque querendo ou não, você planeja ali, planeja a trilha que vai fazer, se é muito íngreme, se não, leva água, leva lanche, planejou tudo ali, eu acho que passa a ser um exercício físico. Aí, como o senhor falando agora, eu fiquei até pensando, tem que ver aí se o nome fica só atividade física, ou esporte, ou exercício físico, né, alguma coisa assim. Alguém mais quer comentar aí? Então, Robson, então, Blim, né? Blim. Então, veja, quando eu, por exemplo, estou com a minha família e penso, vamos ali numa cachoeira. Talvez o meu objetivo é ir na cachoeira. Eu não me planejei muito, mas eu vou na cachoeira. Eu vou e vou. Pronto. Mas, pensando eu como professor, como profissional de educação física, que vou propor uma atividade para um grupo de pessoas ou para uma única pessoa, vou ter que me planejar para isso. Entendeu? Então, até mesmo estudar aquela trilha até a cachoeira, se, como eu falei no início, o nível daquela trilha, se é ladeira, como é que é, se essa pessoa tem condição de chegar lá, pelo nível de condicionamento físico que ela tem, se é uma pessoa obesa, se é uma pessoa sedentária, qual o nível de atividade física da pessoa, e o nível da trilha que ela precisa fazer para chegar naquela cachoeira. Então, eu, como professor, vou planejar aquilo ali. Então, já não encaixa muito só em atividade física, porque nós, como professores, como profissionais, planejamos nossas atividades, não é sair de qualquer forma.
né? E só pensar no objetivo, eu quero tomar um banho em cachoeira. Não, o banho em cachoeira vai acontecer, mas eu vou planejar tudo aquilo. Então, não é só a questão da atividade física por ela por si só, mas existe um planejamento para eu realizar aquilo. Então, foi como você falou. Então, eu agrego valores, né? Eu agrego, vamos dizer assim, conceitos nessa atividade, que não é muito ao pé da letra que a disciplina traz, né? E sim, é uma atividade planejada, né? Então, a gente agrega valores, é isso que eu estou falando. Adriano, quer falar? Pode falar. Mesmo sendo atividade física na natureza, nós devemos nos organizar, nos preparar para o imprevisto, né? Como foi visto também no artigo, porque acontece que a pessoa pode se acidentar, a pessoa não é apta para fazer essa atividade, por isso que a pessoa tem que ter um pouco de mais, ser mais vigoroso nessas atividades, porque ela requer, como o senhor falou também anteriormente, riscos, né? E coisas que a pessoa não pode controlar, como um ambiente fechado, um ambiente controlado, na academia, por exemplo. Na atividade física ao ar livre, acontecem muitos imprevistos. Isso, então por isso que eu acredito que a gente deve planejar para fazer essas propostas para as pessoas. Além de estudar a atividade, saber quem é a pessoa, saber quem é o grupo de pessoas. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito em alguns hotéis, por exemplo, esses hotéis, hotéis fazendas, hotéis, por exemplo, eu fui lá na Chapada Diamantina, não sei se vocês já foram na Chapada Diamantina, está tendo as queimadas agora lá. Lençóis, uma cidade chamada Lençóis, na Bahia, Chapada Diamantina. Então você chega na pousada, tá? E aí tem lá o guia e tem as trilhas. E ele vai dizer, ó, essa trilha é assim, essa trilha leva 5 horas de caminhada, por exemplo. Uma pessoa que não tem muito condicionamento físico não tem condição de fazer uma trilha dessa. São 5 horas de caminhada com trechos de aclives, é muito íngreme. Agora, tem trilhas e a caminhada de meia hora, por exemplo, que é plana. Não é adaptar dentro do nível das pessoas. Então, você já conhece, tem que conhecer o trajeto, conhecer a aventura que vai ser, né, para não se tornar um pesadelo. Então, por exemplo, eu mesmo, a primeira vez que eu fui lá, foi assim, né, foi meio, sabe, tem a Cachoeira da Fumaça, né? Tem a Cachoeira da Fumaça lá. Se vocês botarem no Google, vocês vão ver. Chapada Diamantina, Cachoeira da Fumaça. É uma queda de uns 300 metros de água. Mas só que tem a trilha por cima e a trilha por baixo. A trilha por cima são 2 horas de ida e 2 horas de volta. A trilha por baixo, você tem que dormir lá. Você tem que fazer uma preparação de levar alimento, levar uma barraca. Tem que dormir lá, né? Porque você vai por baixo, vai ter que fazer a trilha e vai ter que... Não dá para voltar no mesmo dia, porque senão você vai ficar no escuro. Não tem iluminação. Então tem todo um planejamento, né? Então, eu não sabia muito disso, né? Não estudei, não vou pagar guia nenhum, eu vou entrar aí nessa trilha e vou embora. E aí saí na trilha e aí no meio do caminho encontrei com umas pessoas. E aí disse, bom, agora eu vou seguir essas pessoas aqui, senão vou me perder aqui, né? Mas eu fui por cima, né? Não deu para ir e voltar no mesmo dia. Mas muitas vezes é importante estudar o trajeto e tudo, senão vai sair, pode acontecer algum problema, né? Então, o planejamento é importante, porque a gente está falando que
estamos falando da nossa intervenção. Então, agrega, vai falar? Ô, professor, com essa questão de planejamento em atividade na natureza, é muito diferente com relação ao professor que trabalha numa academia. Ele faz um planejamento ali de um treino para um aluno. Às vezes ele pode até aplicar aquele mesmo treino, o mesmo planejamento para um outro aluno. E quando você vai fazer uma atividade na natureza, você planejou uma coisa para levar um grupo de alunos, você vai ter que fazer outro planejamento para outro grupo de alunos, vai ter que fazer um outro planejamento porque, sei lá, depender da época do ano, a vegetação ali mudou, o mato está grande, você vai ter que tentar ver um outro caminho. Tipo, o nível de planejamento vão ser vários planejamentos que você vai ter que fazer, né? É verdade, porque, por exemplo, dando esse exemplo meu, no dia que eu fui lá para essa Cachoeira da Fumaça, estava chovendo. Estava uma chuva forte, estava escorregando. Quando não está chovendo, já é outra história. Entendeu? Então, que tipo de calçado você vai usar, que tipo de equipamento você tem que levar, né? Então, isso na mesma trilha. Só que a natureza, muitas vezes é imprevisível, né? A natureza está em movimento. A academia já é um ambiente mais controlado, né? A academia é um ambiente mais controlado. Apesar de que, se você tiver, como você falou, o mesmo treino para uma outra pessoa, mas tem que ver também o nível de condicionamento daquela pessoa para você passar. Aí vai modificar a intensidade, né? O peso, a carga, né, de trabalho vai modificar um pouquinho, mas a série pode até ser parecida, né? Mas a carga já é um pouco diferente, né? Tanto aí vocês estudam, né, a questão das atividades físicas personalizadas, tá? Mas, enfim, eu não quero me estender muito, só vou colocar, porque já são 8h40, eu só vou colocar mais uma aqui, que é para vocês ficarem pensando também, tá? Quando a gente fala sobre natureza, né? Vamos ver se ele carrega aí a internet. Aí, natureza. Então, natureza. Ok, eu falei um pouco de atividade física, que aí remete à questão de atividade física versus exercício físico, e a questão da natureza. O que é natureza? Falando de modo geral, a natureza equivale ao mundo natural, né? Ou ao fenômeno do mundo físico. É o que está já, que o homem, de alguma maneira, não teve uma intervenção, né? É natural, surgiu pela própria natureza, né? Então, por exemplo, o mar, o rio, né? A mata. Então, são ambientes que podem ser de nossa intervenção. Fala, Robson. Ô, professor, é que nem, acho que tinha uma questão no artigo que o senhor mandou, que eu até comentei hoje já, com relação ao surf em piscina de onda. Porque o surf é naturalmente um esporte de natureza ali, você está no mar e tal. E a partir do momento que você está numa piscina de onda, que foi o homem que fez ali, eu creio que deixou de ser, não que o surf deixou de ser um esporte da natureza, mas ali na piscina, creio que não seja de natureza ali, né? Sim, fica meio... É surf, né? Porém, é uma onda que foi criada... É que nem o nome mesmo já diz, é um surf artificial, né? É um surf numa onda que foi criada pelo ser humano. Não é na onda natural. É uma coisa, por exemplo, eu fazer um trekking, por exemplo, correr na esteira. O movimento é correr. Eu estou correndo na esteira. Estou correndo no mato, por exemplo. É diferente. Eu estou surfando no mar, estou surfando numa onda de piscina. Eu estou surfando.
Porém, os ambientes mudam, são mais controláveis, né? É isso que eu estou dizendo. A academia é um ambiente mais controlado, a piscina é um ambiente mais controlado, o mar já é diferente, né? É um ambiente que você tem que entender e se adaptar àquele ambiente. Então, por exemplo, o mar tem correnteza, tem as valas. Então, se eu for aqui, o mar vai me puxar. Se eu for ali, eu tenho que me adaptar, eu tenho que entender aquele ambiente para minimizar os riscos, né? E num ambiente mais controlado, como é a academia, como é a piscina, eu já minimizo muitos riscos, né? Porque eu já está tudo sob controle ali. Então, é menos risco. Agora, aí entra, depois que a gente vai falar, a questão da aventura. Eu vou nesse ambiente, aventuro e volto para o meu, vamos dizer assim, o meu ambiente controlável, que é a minha casa, por exemplo, né? Mas eu fui lá, me aventurei, corri o risco, tive vamos dizer assim, a capacidade de fazer aquilo, e aquilo, no final das contas, me deu prazer, né? E eu me senti mais vivo, e aí eu adquiri saúde, enfim, tem bastante coisa aí que a gente vai discutir na próxima aula sobre essa questão das atividades, dos esportes na natureza, né? O que está envolvido, né? Aí, Robson. É que nem o senhor estava falando aí, por mais que seja numa piscina artificial, a pessoa adquire ali praticamente os mesmos benefícios que se tivesse numa aventura na natureza mesmo, né? Assim, adquirir habilidades, né? Até, por exemplo, a gente simula muita coisa no ambiente controlável para depois ir para um ambiente mais natural, né? Isso aí requer lhe dar habilidades para isso, né? Então, por exemplo, aprender a nadar, é melhor aprender a nadar no mar ou na piscina? Por exemplo, tem natação em águas abertas, natação na piscina. Então, muitas vezes você aprende num ambiente mais controlável, mas depois você pode ir para um ambiente mais natural, né? Aí, professor, aí teve um tempo que eu estava meio envolvido assim no triatlo e tal, aí alguns professores que tem aquelas assessorias e tal, comentavam muito que a galera que praticava muito natação na piscina, quando ia fazer no triatlo, tinha meio que se prejudicava porque não estava bem adaptado ao mar, entende? Aí acontece isso também, né? Acontece, claro. Então, é uma adaptação. Você aprende as técnicas de nadar e tudo na piscina, mas o ambiente natural, é isso que eu estava falando, requer conhecimento, né? Também tem algumas técnicas no triatlon mesmo, tem algumas técnicas de nadar, porque você tem que olhar muito para frente, para onde você está indo, né? Porque é diferente estar numa piscina onde você faz a respiração lateral. Então, o básico você aprende, mas quando você vai para o específico lá no triatlon, aí você tem algumas adaptações aí que requer conhecimento, estudo, né? Para que a prática tenha sucesso. Tudo é isso. Por isso que eu estou falando, a gente tem que estudar essas práticas para entendê-las e ter a possibilidade de intervenção, né? Não é sair assim que nem eu saí lá para correr lá, para subir na trilha de qualquer jeito, né? Que poderia ter acontecido alguma coisa. Então, a gente, como professor, tem que planejar, não é sair de qualquer forma, né? E por mais que você, por exemplo, vou surfar, toda vez, a cada dia que você vai, mesmo sabendo que vou sempre no mesmo mar, vou sempre ali, mas todo dia é um dia diferente ali na natureza, né?
dando o exemplo do surf aí que você está falando, né? Todo dia eu vou na mesma praia, mas a maré muda, a maré está mais seca, a maré está mais cheia, um dia tem mais vento, outro dia tem menos vento. Todos esses elementos da natureza influenciam na prática, né? E isso é importante, perceber essas variações para poder minimizar os riscos. Risco sempre vai ter, em qualquer lugar, né? Até na piscina, como a gente estava falando. A piscina tem risco, mas é um ambiente mais controlável. Na natureza, tem risco? Tem. Agora, quais são os riscos e quais são as variações disso daí? Isso aí que a gente vai ter que estudar. É isso que eu estou dizendo. Depois que a gente estudar essa teoria, aí eu quero ir para uma parte mais específica, para estudar especificamente cada atividade dessa, mas buscando uma realidade de Maceió, de Alagoas, que é uma intervenção possível nossa. Então, você, como professor, o que você pode propor para um grupo de pessoas em Maceió? Quais são os locais para fazer essa atividade? É uma corrida na praia. Qual é a melhor praia? Por que aquela praia não é boa? Por exemplo, como eu falei, Salgadinho. Salgadinho, eu não vou propor uma atividade ali. Eu vou propor, talvez, lá em Pajuçara, ou Ipioca, ou na Praia de Francês, enfim, estudar os ambientes da natureza, mas dentro de uma realidade da gente. Então, essa é uma proposta que eu estou fazendo, que inicialmente vamos estudar algumas teorias, ler alguns artigos, discutir um pouco isso, e depois partir para uma análise mais prática mesmo, né? Assim, a gente vai eleger algumas coisas. Então, já falando sobre isso, vai, Robson. Estava ligado meu microfone. Eu estava escrevendo que o objetivo também da disciplina é estudar para minimizar os riscos, porque, querendo ou não, sempre vai ter um risco na natureza, né? Aí a gente estuda para minimizar o máximo possível, né? Então, a gente tem que conhecer o que a gente vai propor, né? E o risco está ali. Agora, então, é isso que eu estava falando. Já vou encerrar daqui a pouco a aula, né? Já são 8h50. Eu vou colocar lá no Moodle, certo? Depois eu boto no grupo também, lembrando quem não esteve na aula hoje, tá? Mas a atividade, como tivemos 2 horas essa semana, as outras 2 horas vão ser o quê? Você entrar lá no Moodle e dar a sua opinião de que atividade nós podemos estudar como para intervir. É tipo uma enquete de opinião de vocês, tá? E aí eu vou descrever melhor lá no Moodle, né? Porque muitas vezes pode ser que você não esteja lembrado, mas eu vou botar um fórum essa semana, um fórum de opinião de vocês do que nós podemos estudar na questão mais específica, tá? Mas a próxima aula vai ser a segunda, a gente vai se encontrar aqui de novo, tá? Para continuar um pouco essa discussão um pouco mais teórica sobre as atividades físicas na natureza, levando um pouco para o esporte também, que não tem como fugir, né? A questão do esporte é a nossa praia também, o esportes da natureza. É como o artigo traz, né? Esse primeiro artigo, ele fala disso também, tá? Então, só que existe uma teoria geral aí e que depois da aula eu vou indicar um artigo para leitura também, tá certo? Então, essa semana a gente vai ficar o encontro síncrono aqui e com o fórum eu vou colocar lá para eu saber um pouco da opinião de vocês com relação às possibilidades que vocês pensam, vamos dizer assim, tá certo? E aí a gente vai tocando o barco aí
da disciplina nessas 10 semanas. Na realidade, já tem 2, faltam 7, né? São 9 semanas que a gente vai fazer aqui e uma 10ª para quem realmente talvez ficar de prova final, tá? Alguém tem algum comentário para fazer? Vitor, Robson, Lucas, Carlos, Adriano, alguma coisa a dizer? Esse primeiro encontro aí que a gente teve. Tudo tranquilo, professor, tudo esclarecido. Também tem algumas dúvidas, o Robson fez algumas perguntas que eu também ficava meio assim com dúvida, mas o mais é isso mesmo, que nem o Robson disse, de trazer menos risco possível aos nossos alunos, né? Para que a gente possa ter uma atividade na natureza, para sair um pouco da rotina, dessa loucura que é a rotina de trabalho no dia a dia, para levar para um local mais tranquilo, mais calmo, para que o aluno possa ter mais algo diferente no seu dia a dia, na sua rotina, né? E praticar uma atividade física com menos risco. Legal, Vitor. Vitor, você está com câmera aí? Então, sim, professor. Vamos registrar esse momento da nossa primeira aula aí, ver se liga a sua câmera aí um pouquinho. Eu faço um print. Vou só colocar uma camisa aqui, rapidinho. Não, é isso mesmo. Não, FAO não ia sem camisa. Rapidinho. E o Lucas? Cadê o Lucas? Lucas dormiu? Foi, Lucas? Acho que o Lucas dormiu, viu? Lucas tá aí? Olha. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação, mas eu não vou desligar aqui, tá? Para a gente fazer o print final aqui.